Última semana da campanha eleitoral de 2022. Eu acredito que eu estou aqui gravando o meu último vídeo ainda durante essa campanha. Depois, enfim, vem muito mais vídeo por aí, mas só depois de domingo. E aí eu trouxe esse vídeo aqui para vocês para falar de uma polêmica. Se você viu o título do vídeo, você já sabe sobre o que eu estou falando, né? Porque tem muita polêmica para se falar. Eu podia escolher várias. Eu escolhi essa porque é uma coisa que tem muito a ver, inclusive várias pessoas me pediram, Emerson, grava sobre isso. Primeiro porque eu estou no Nordeste e essa polêmica ela tem como ponto central aqui a região Nordeste. E segundo ponto, que aí é acessório, é que eu trabalho com publicidade já há quase 40 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos e minha primeira função numa agência de publicidade era fazer mapa de programação, o que tem muito a ver com essa treta que está acontecendo aí. Quando eu vi isso acontecendo, eu já me lembrei de várias coisas, né? Me lembrei, por exemplo, de que eu já fiz muito mapa de programação para a publicidade de uma maneira geral, já fiz muito mapa de programação para campanha eleitoral. Nas primeiras campanhas que eu participava, a campanha era pequena, a gente mesmo ia lá, a gente fazia o mapa, né? E também me lembrou de algo que tem muito a ver com o Nordeste, porque as pessoas ficaram falando que isso é uma coisa que não acontece, isso é uma coisa que não pode acontecer. Gente, isso é da cultura do Nordeste. Quem trabalha com campanha eleitoral aqui do Nordeste já sabe que isso não é um fenômeno, isso não é uma coisa que nunca aconteceu, isso é uma coisa que faz parte da cultura da comunicação aqui no Nordeste. E aí, eu, no primeiro turno, falei sobre um primeiro tema que eu já fiz algumas críticas ao TSE, que foi a questão das pesquisas, né? Eu acho inconcebível que a gente tenha no Brasil a divulgação de pesquisas que no final, quando a gente vai ver, está completamente fora da realidade. E eu acredito que o TSE tem uma responsabilidade sobre isso, porque essas pesquisas são registradas no TSE, então o TSE tem que garantir a qualidade dessas pesquisas, e eu não estou falando isso por questão de campanha presidencial, porque eu torço para um lado, porque eu torço para o outro, é que eu estou numa região em que as pesquisas, e eu posso dizer que não é só aqui no Nordeste, não, porque em 2020 a gente trabalhou em campanhas em todo o Brasil, então eu falo muito que existem alguns cânceres no processo eleitoral brasileiro. Um dos mais graves são as pesquisas manipuladas, as pesquisas enviesadas, as pesquisas compradas. Então, quando eu falo disso, eu não estou atacando pesquisa, eu estou defendendo a boa pesquisa, a pesquisa bem feita, porque eu tenho caso de campanhas eleitorais que candidatos para os quais eu trabalhava perderam porque o opositor contratou uma pesquisa manipulada, uma pesquisa comprada. E a gente sabe, não adianta alguém vir me dizer que pesquisa não influencia na cabeça do eleitor, na decisão do eleitor, porque influencia sim. Eu mesmo já usei o poder da pesquisa para influenciar o eleitor. Só que a nossa lógica, eu vou dizer para vocês qual é a minha estratégia quando a gente usa pesquisa registrada. A gente faz uma pesquisa interna. Essa pesquisa interna mostra um resultado, esse resultado é bom para a gente, aí a gente manda rodar uma pesquisa registrada utilizando o mesmo método, porque a gente já sabe que o resultado vai ser bom para a gente. E aí essa pesquisa registrada vai ser divulgada, mas não tem manipulação, não tem enviesamento nenhum. O problema é que tem candidatos que chegam lá e o picareta lá, dono do Instituto de Pesquisa, que nem instituto é uma empresa de pesquisa, chega lá e diz, me diga aí qual é o resultado, você quer que eu construa ele, dá para construir de diversas maneiras. Então isso é uma coisa que o TSE precisa, e isso precisa ser muito discutido após essas eleições, porque a gente não pode chegar na campanha de 2024 com campanhas sendo perdidas porque alguém chegou lá e vendeu uma pesquisa manipulada. Mas o vídeo não é sobre isso, eu aproveitei para falar sobre isso, porque é uma coisa que quem é da política, quem é do marketing, quem é da comunicação, precisa estar atento a isso. Mas vamos falar de inserções. Por que eu falei de pesquisa? Porque está acontecendo mais uma vez a mesma coisa. O TSE está dizendo, isso não é comigo.
quem tem que fiscalizar são os partidos, da mesma forma que ele faz com pesquisa. Não, não sou eu que tenho que fiscalizar a pesquisa, são os partidos que têm que fiscalizar. Só que, enfim, eu não vou entrar nessa questão das pesquisas. Na questão das inserções, eu acredito que é o TSE, sim, que tem que fiscalizar. Primeiro, porque não tem a ver, como no caso das pesquisas, com técnica, com método científico. Não, é simplesmente chegar e dizer, você precisa veicular, você é obrigado a veicular, você vai veicular e eu vou comprovar que você veiculou. Então, isso é uma coisa que não é complicada. O TSE tem um orçamento na casa dos bilhões para organizar as eleições. Então, eu não vejo nenhum sentido, nesse momento, o TSE está dizendo que ele não tem condições de fazer isso ou que esse não é o papel dele. É o papel, sim, é uma coisa objetiva que dá para fazer, não é complicada e nem o custo é tão alto como, inclusive, a gente vai falar mais um pouco sobre isso mais na frente, mas se comprovou do trabalho que foi feito para a campanha presidencial. Mas, enfim, então, eu acredito que tem um problema aí em relação a essa questão das pesquisas, e aí, deixa eu parar aqui um pouquinho para lhe explicar, porque a minha ideia aqui é falar para quem já sabe como é que funciona o sistema, tudo, mas também para quem está aprendendo, ou para quem está entrando na política, ou para quem está entrando nessa área do marketing político, e aí, de repente, o cara novo, nunca trabalhou com mídia de rádio, com mídia de televisão, e diz, Emerson, como é que funciona isso? Ó, é assim, a gente já sabe que no primeiro turno, né, logo quando começam as eleições, existe lá uma divisão do tempo de acordo com as coligações, o tamanho dos partidos. Por isso, inclusive, que existe uma pressão muito grande ali no período pré-eleitoral para fechamento das parcerias, fechamento das coligações, porque quando um partido se coliga ao outro, ele entrega ao outro o seu tempo de propaganda eleitoral. Então, por isso que na campanha desse ano, inclusive, foram feitas movimentações gigantescas de partidos para poder ter o apoio daquele outro partido, mesmo que aquele partido não trouxesse o vice da chapa, não trouxesse nenhuma participação na chapa, mas o partido traz o tempo. E aí, por isso que no primeiro turno, isso é tão importante. E aí, esse tempo é dividido de forma a partir do tamanho de cada partido na Câmara dos Deputados, né? Também tem uma parte ali que é dividida igualitariamente para todos os partidos, mas basicamente o método é esse. E aí, o que é que acontece? Dividido esse tempo, cada partido vai ter o seu horário eleitoral ali na programação, naquela programação que na rádio acontece de manhã e à tarde e na televisão acontece à tarde e à noite. Uma dúvida que as pessoas têm, eu já vi muita gente que trabalha nesse mercado se equivocar achando que no programa, no horário eleitoral, o tempo é diferente, mas nas inserções é igual. Não, nas inserções também é diferente. Quem tem mais tempo de programa tem mais tempo de inserção. Inclusive, tem uma coisa que eu acredito que é muito positiva, que está no sistema do TSE, para ninguém dizer que eu só falo mal. Tem uma coisa que eu acho que é muito legal que o TSE faz, ele equilibra a distribuição das inserções para que aqueles candidatos que têm menos tempo, eles tenham mais inserção no final. Uma coisa que eu não sei se você já notou, às vezes tem a campanha eleitoral, quando começa, aquele candidato maior, ele aparece o tempo todo no começo, e aquele candidato pequeno, ele nem aparece, você não escuta nada dele. De repente, ele começa a aparecer paulatinamente até chegar no final da campanha, não aparece a mesma coisa, mas aparece um pouco mais. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito legal, que dá um equilíbrio maior na reta final, que é quando o eleitor está disposto ali a decidir. Aí vem o segundo turno. E o segundo turno, o que é que você tem? Você tem a divisão igual, né? Então, a grande luta dos candidatos que chegam normalmente em segundo no segundo turno, ou os candidatos que têm partidos menores, que têm menos tempo, é sempre isso. Me leva para o segundo turno, que no segundo turno eu vou ter tempo para conversar mais, para apresentar minhas propostas, né? Na eleição desse ano a gente teve isso. O tempo de Lula no primeiro turno era bem maior do que o tempo de Bolsonaro. E aí, no segundo turno, os dois se equilibraram nos programas e nas inserções. E aí é o primeiro ponto, né? Porque a ideia do segundo turno é dar condições iguais aos dois candidatos. E aí, nesse caso, se torna ainda mais grave
caso de fato tenha acontecido esse furto de inserções aí de Bolsonaro, que é uma coisa que ainda não foi plenamente comprovada, mas eu estou falando sobre isso porque é uma coisa que eu sei que existe. Eu não sei por ouvir dizer, eu não sei porque por lenda urbana. Eu sei porque eu já trabalhei em campanhas e mais na frente eu vou falar sobre isso com você. Então, feita essa divisão das inserções, elas são colocadas em blocos. Então, você tem 3 blocos de programação ao longo do dia. O primeiro bloco, das 5 da manhã até o meio-dia. O segundo bloco, do meio-dia até as 18 horas. E o terceiro bloco, das 18 horas às 24 horas. Então, como é essa divisão, Emerson? Então, se o candidato tem direito a 3 inserções, vamos imaginar aqui essa divisão de 25 inserções por dia, né? Então, Bolsonaro e Lula, cada um tem direito a 25 inserções por dia. Então, como é que eles fazem a divisão? Eles colocam um número de inserções pela manhã, um número à tarde, um número à noite. Como o 25 não vai dar para dividir por 3, o que é que você vai ter? Em um dia você vai ter mais de manhã, outro dia mais à tarde, outro dia mais à noite. Então, isso o sistema faz. É uma planilha de Excel que faz isso de uma maneira muito fácil e rápida. Então, essas inserções elas são colocadas nos blocos. Elas não são colocadas especificamente em determinado programa. O programa que tiver das 5 da manhã a meio-dia pode entrar em inserção. Por isso que a fiscalização é uma fiscalização que tem que olhar toda a programação. Então, para a gente saber se de fato aconteceu, precisa analisar toda a programação das 5 da manhã até a meia-noite de qualquer rádio em que haja alguma suspeita. Aí, como é feita essa entrega? E esse é o ponto que eu acredito que é o ponto principal aqui nesse começo. Essa entrega, ela é feita da seguinte maneira. Antes, no meu tempo, né, era fita, era CD, agora não, é pela internet. Então, esse ano, eu não participei de campanha presidencial, então eu não sei exatamente como é o sistema da campanha presidencial. Eu trabalhei em campanhas de vários estados, em campanhas majoritárias, então eu tenho mais ou menos, eu sei mais ou menos como é, e como, por exemplo, em 2 estados os sistemas eram diferentes, então eu tenho certeza que o do TSE é um outro sistema. Mas o que eu tenho informações de pessoas que, enfim, estão nesse contexto aí das campanhas presidenciais, é que, e até da imprensa mesmo já divulgou isso, é que o sistema funciona como? Ele funciona em um drive, uma nuvem, né? Um Google Drive, um Dropbox. Então, como é que funciona? O partido, a coligação, o candidato, a campanha, coloca a inserção lá, a emissora de rádio vai lá, baixa a inserção e coloca na programação. Aí o primeiro ponto, que as pessoas estão dizendo, Emerson, mas as rádios estão dizendo que elas não receberam as inserções, por isso que elas não veicularam. É muito importante, antes de sair falando certas coisas, prestar atenção ao que a lei diz. Eu estou aqui, aí eu vou me permitir olhar um pouco de lado aqui, eu estou aqui com trechos da resolução 23.610 do TSE de 2019, e no artigo 70, preste atenção, eu vou ler uma parte, não vou ler tudo que está aqui, depois você vai lá e pesquisa, anota aí, resolução 23.610, 2019, TSE, artigo 70. O que é que ele diz? Que se o partido não entregar o material, não entregar a inserção, a emissora, ou se ele entregar com algum problema, que não haja condições de veicular, a emissora deve veicular o último programa, isso vale para programa e para inserção, a emissora deve veicular o último programa ou a última inserção veiculada. E aí vamos para o calendário. O segundo turno, o primeiro turno aconteceu no dia 2, a legislação estipula que a campanha recomeça na sexta-feira após a eleição do primeiro turno, então a gente tem aí dia 7 de outubro. A gente tem rádios que não rodaram, não veicularam os anúncios de Bolsonaro naquela planilha que foi divulgada, que não divulgaram no dia 7. Essas rádios podem dizer que não receberam? Podem, mas aí tem uma questão. Se uma rádio veiculou, todas as rádios têm que veicular. Por quê? Porque o sistema é centralizado. Eu tenho lá um drive que 5.000 rádios têm acesso a esse drive, eu coloco a minha inserção lá. Se uma rádio conseguiu baixar, essa rádio já valida que todas as rádios deveriam ter baixado. Então, se uma rádio alega que não veiculou no dia 7 porque não recebeu,
Como a entrega não é feita diretamente à rádio, é feita num sistema que é distribuído para todo mundo, então, se uma rádio recebeu, todas deveriam ter recebido, não, deveriam ter ido lá pegar. Se entregou para uma, entregou para todas. E aí a rádio que diz, eu não veiculei no dia certo porque eu não recebi, ela não recebeu porque ela não foi lá buscar, mas a inserção estava disponível. Aí tem o segundo ponto. Ok, essa rádio não veiculou no dia 7, mas tem aquela que veiculou no dia 7 e ela diz, eu veiculei dia 7, dia 8, dia 9, porque chegou o mapa dizendo que essa inserção era para rodar do dia 7 ao dia 9. E não chegou nenhuma inserção para ser veiculada após o dia 9. Então, como esse mapa dizia que era do dia 7 ao dia 9, no dia 10 eu simplesmente não rodei nada. E a legislação é clara. O último programa ou inserção entregue deverá ser retransmitido no horário reservado ao respectivo partido político, à respectiva federação ou coligação. Ou seja, a desculpa de que aquela inserção só era para ter ido até aquele dia e que não chegou inserção nova, também não existe, não se sustenta, porque é só você rodar a última inserção que foi veiculada, obviamente, aquela que não foi tirada do ar, aquela que não deu razão a direito de resposta, ou coisa desse tipo. Então, aquela. Tem uma inserção aí que é possível rodar, que não está proibida de rodar, que já rodou? Tem, então roda. Então, não tem essa coisa da rádio dizer, eu não rodei porque não tinha o que rodar, em nenhum aspecto. E outra coisa, que é muito importante, se a rádio não rodar, a inserção que foi enviada pela campanha, vamos imaginar esse caso, que a campanha não mandou nenhuma desde o começo. Se isso tivesse acontecido, a gente não tinha nenhuma rádio veiculando no dia certo. Mas vamos, por hipótese, imaginar que isso aconteceu. A rádio ela é obrigada a reservar o horário, porque ela está recebendo por isso. Essa ideia de que é horário eleitoral gratuito, ele é gratuito para os partidos, para os candidatos. Mas para a gente não é, porque é o imposto da gente que paga para que as rádios veiculem, porque a Justiça Eleitoral ela não paga a rádio, mas existe um acordo de benefício fiscal. Então, quando chega no final do ano, a rádio desconta dos impostos que vai pagar o valor daquela veiculação que foi feita para a campanha eleitoral. Então, é uma obrigação, a propaganda é obrigatória. Então, a rádio não tem o direito de não veicular. Se ela não veicula a inserção do candidato, ela tem que veicular, por exemplo, aquele áudio dizendo horário reservado para o partido, não sei o quê, horário reservado para a coligação. E ainda tem uma outra opção. O TSE, na legislação, ele estabelece que se a coligação não tiver o que rodar, até para não ficar aquela coisa chata de 30 segundos de programação perdida, de repente o ouvinte sai, vai ouvir outra coisa, o TSE ele tem uma série de conteúdos produzidos pelo próprio TSE, conteúdos informativos, conteúdos elucidativos, educativos, que ele disponibiliza para que, no caso da campanha não mandar o conteúdo, a rádio precisa usar aquele espaço para isso. Por quê? Porque aquele espaço está sendo pago. Né? Então, nesse caso, também é uma coisa que não funciona, é a rádio dizer, eu não recebi porque eu não rodei porque eu não recebi. Se em algum momento você já rodou alguma coisa, você tinha que continuar rodando aquilo. Se uma outra rádio rodou um spot naquele dia, você não tem como dizer que não recebeu, porque quando foi enviado, estava num sistema que todas as rádios têm acesso. Aí o que você podia dizer é assim, eu perdi o acesso, eu tive um problema, minha internet caiu, alguma coisa desse tipo. Aí você diz, então, cadê o horário reservado? Cadê a inserção educativa da Justiça Eleitoral? Se ele não fez isso, então já está errado, já tem um problema aí com a rádio. Né? E aí, vamos entender uma coisa, que aí as pessoas, sabe, tem aquela coisa do mundo de Poliana, sabe, das pessoas chegarem e dizer, não, mas é assim, tudo é perfeito, o Brasil, todos são honestos, todo mundo, sabe, é super democrático e é aqui, todo mundo segue a lei. Gente, vocês sabem, a gente tem mais de 5 mil emissoras de rádio no Brasil. Eu garanto para você, eu aposto com você que a gente vai ter aí pelo menos entre 3 e 4 mil emissoras que estão diretamente ligadas a grupos políticos. E aí, mais uma vez, eu uso a minha experiência. Esse caso aconteceu principalmente no Nordeste. Eu estou no Nordeste, eu não estou na Avenida Paulista dizendo, porque lá no Nordeste, não, eu estou aqui no meio do mato e eu estou falando isso. Aqui no Nordeste, todas as rádios têm cor, têm cheiro, têm sabor.
Não existe rádio, aqui não existe essa coisa de isenção, de imparcialidade. De uma maneira geral, no jornalismo, isenção e imparcialidade nem existe. O que existe é a objetividade, que é você fazer o que precisa ser feito. Então, aqui, quase todas as rádios têm um dono que ou é político ou é ligado a algum político. Aí você vai me dizer que o TSE simplesmente acredita que essas rádios vão seguir o que é passado, você tendo diversos interesses envolvidos, eu particularmente não acredito. Se o TSE acredita, aí é a questão que o TSE deve acreditar. Dentro da minha experiência, da minha realidade, o que é que acontece de errado nessas inserções de rádio? De televisão também acontece, mas é muito menos. Mas principalmente de rádio. Você tem três tipos, vamos colocar aqui, três tipos de fraude. Né? Quais são as três fraudes que poderiam acontecer em relação à campanha de Bolsonaro ou à campanha de Lula? A primeira, a rádio não exibir. Então, a rádio tem a obrigação de exibir 25 inserções para um, 25 sessões para outra. Para o outro, a rádio vai exibir 25 sessões de Bolsonaro e não exibe as inserções de Lula. Ou exibe 3, 4, 5, 9. Pronto, então exibiu menos. Então, essa é a primeira prática que existe. As rádios, elas não veiculam os anúncios que deveriam veicular. E eu estou dizendo isso para vocês. A gente tem aqui onde eu estou, chama de rádio fiscal. Tem empresas de monitoramento. Mas isso existe em nível nacional. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas nas cidades onde a gente não tinha condições de contratar esse serviço, o serviço não atendia lá, ou a campanha não tinha condições de contratar, toda campanha que a gente faz, a gente coloca uma equipe que a gente chama de rádio escuta. Porque essa equipe ela cumpre dois papéis. Ela escuta o que está sendo falado sobre a campanha nos programas de rádio, nos programas jornalísticos, e ela anota lá o que foi falado do nosso candidato, do outro candidato, mas ela também fica acompanhando a programação toda, gravando. A gente usa o programinha para gravar no computador. Não é gravar o streaming da rádio, é gravar o sinal da rádio. Coloca uma plaquinha de captura de sinal de rádio, FM, AM, o que seja. Esse programa grava ou a pessoa fica lá acompanhando o dia todo, e toda vez que sair a inserção a pessoa anota, ou a pessoa grava e depois ela vai passando essa programação e ela vai vendo isso. Né? Então, essa fiscalização a gente já faz, e aí não é que a gente não acredite no TSE e tal. Não, é porque a gente não acredita no dono da rádio, a gente não acredita no diretor da rádio, a gente não acredita, às vezes, no operador da rádio, no cara que está ali naquele horário. As rádios têm, por exemplo, muitos horários vendidos. Então, tem um cara lá que compra um horário e ele diz, no meu horário não vai rodar veiculação política nenhuma, que eu não estou ganhando nada, quem está ganhando é a rádio, eu estou comprando um horário, bote as inserções para outros horários. Né? Isso acontece demais. Então, a primeira forma de fraude é não exibir. A segunda forma é trocar. Essa é mais grave ainda, que é o quê? Aí eu tenho que rodar 50 inserções por dia. 25 de um, 25 de outro. Eu vou rodar 40 de um e 10 de outro. Ou seja, eu vou pegar desse aqui, eu vou tirar 15 e vou jogar para esse aqui. Que também foi uma coisa que, nos documentos que foram apresentados pela coligação de Bolsonaro, algumas rádios tinham essa situação. Então, tinha rádio, inclusive, que tinha rodado mais de 50 inserções de Lula. Eu vi uma rádio que tinha rodado, se não me engano, 54 inserções de Lula num dia. Ela tinha que rodar 50 dos dois candidatos, 25 para cada, ela rodou 54 de Lula e rodou algumas poucas de Bolsonaro. Então, esse é um outro método de fraude. E tem um terceiro, que esse é o mais subrepetício, é aquele que acontece mais, é aquele que você precisa tomar mais cuidado. Em campanhas, a gente já teve jurídico entrando contra a emissora por conta disso, que é o quê? Eu tenho que rodar, eu tenho uma programação de rádio que eu divido em 3 blocos, então de 5 ao meio-dia. Eu sei qual é o programa que tem mais audiência entre 5 e meio-dia, e sei qual é o programa que tem menos audiência. Então, se eu tenho interesse, eu vou pegar um candidato e eu vou dizer, os spots desse candidato eu vou rodar aqui de 5 horas da manhã, que está todo mundo dormindo, e os desse aqui eu vou rodar de 11 horas da manhã, que está todo mundo ouvindo. E isso acontece demais. E uma das coisas que a gente fazia, a gente pegava essas pessoas, esses colaboradores da equipe, para fazer esse trabalho de rádio escuta, justamente por isso.
porque era um trabalho bem personalizado para dizer, inclusive, em que intervalo de determinado programa rodou, e uma outra coisa que a gente fazia sempre era ver se a rádio estava rodando casado. Porque o ideal é a rádio separar, não é separar 30 segundos em cada intervalo, é separar 1 minuto em determinados intervalos e roda o spot de Lula, depois roda o spot de Bolsonaro. Aí no outro ele inverte, roda primeiro de Bolsonaro, depois roda de Lula. Fica muito mais prático. Então, quando eu estou, por exemplo, ouvindo uma rádio que eu escuto um spot de um candidato e colado eu não escuto de outro, eu já fico meio assim. Porque aí eu já fico olhando, ou essa rádio está tentando sofisticar e está fazendo com que a programação não fique muito pesada, ou então pode ter alguma treta aí. Então, esse é o terceiro método, né? Emerson, e como é que fiscaliza isso? Na sua cidade, você vai ser candidato em 2024? É na mão. Então, grava, né? Arranja um dispositivo para gravar, grava, coloca alguém para fiscalizar, deixa essa pessoa em contato com o jurídico. Na hora que tiver alguma discrepância, você já entra. Eu gosto, inclusive, de colocar, dentro das campanhas que a gente trabalha, o método é sempre que a gente colocar 3 pessoas. Uma pessoa no primeiro, uma no segundo, outra no terceiro bloco. E ter que a gente chama de folguista, né? Para que alguma pessoa possa folgar algum dia ou 2 dias e esse folguista possa cobrir lá. Então, são 4 pessoas que você precisaria numa campanha para você fazer esse trabalho. E aí, esse é o manual. Mas você tem sistemas digitais, sistemas, enfim, muito mais organizados. E aí tem gente que diz, mas essas empresas não são confiáveis. Deixa eu te dizer. Se aí na sua cidade roda comercial, por exemplo, de cerveja, na rádio aí da sua cidade, roda comercial de cerveja, roda comercial de companhia telefônica, roda comercial de automóvel, roda comercial de banco, roda comercial de, enfim, vários outros, loja de eletrodoméstico, coisa desse tipo. Então, pode ter certeza que a rádio da sua cidade ela é auditada por esses sistemas. Por quê? Essas empresas elas só veiculam anúncios em emissoras de rádio que tenham esse sistema. E aí você diz, mas aí na minha cidade, então minha cidade não pega, porque minha cidade não tem nada desse tipo de anúncio, é só anúncio local. Na rádio da sua cidade toca música? Se toca, essa rádio também ela é provavelmente, a não ser que tenha raras exceções, mas é muito provável que a rádio da sua cidade ela seja monitorada sim. Por quê? Para fazer a mensuração e depois a divisão dos direitos autorais das músicas que veiculam. Né? Então, tanto o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, quanto, acho que é direitos a última sigla, mas enfim, aquela coisa que arrecada os direitos autorais para os artistas, mas tanto o ECAD quanto os artistas, eles contratam esse tipo de serviço. Os artistas, eles contratam não apenas para mensurar a questão do pagamento dos direitos autorais, mas também para ver se a música está rodando. Até porque a gente sabe que ainda existe a figura do que a gente chama de jabá, né? Que o jabá é o quê? É aquele conteúdo que o artista negocia com a rádio para a rádio rodar a música dele em troca de alguma coisa, ou de um pagamento financeiro, ou de um sorteio de alguma coisa, ou de uma promoção para um show que vai acontecer, ou até de um show para a rádio poder promover. Então, isso faz parte da realidade da gente, né? Eu vejo muita gente falando e as pessoas não entendem essa profundidade, não entendem que aqui na base, as coisas funcionam assim, né? Aí eu queria falar sobre 2 temas que eu considero que sejam muito importantes. 3, na verdade. A primeira é a questão que várias pessoas disseram, não, mas o que essas empresas gravam é o streaming, não é o sinal da rádio que sai lá na antena para a cidade, né? AM ou FM. É o streaming, é o que vai para a internet. Ok, beleza. Eu acompanho várias rádios que eu acompanho pela internet, por exemplo, e essas rádios, na internet, elas não passam os blocos comerciais. Então, quando o locutor, o apresentador diz, vamos para o intervalo, ou entra um slide e fica lá a marca da rádio em slide, o que eu acho uma burrice do ponto de vista comercial, porque ele já está veiculando o cara lá na rádio, ele já vai e veicula na internet também.
E tem algumas emissoras que, durante o bloco de intervalo, o apresentador chama o intervalo vai só para a antena e ele continua na internet. Então, nesse caso aí, o streaming não vai servir, né? Se pegar, por exemplo, um caso que eu acredito que todo mundo conhece, a Jovem Pan faz dessa maneira que eu falei. Então, quando você tem um intervalo da Jovem Pan, ele não roda na internet o anúncio que roda na rádio, lá na rádio AM ou FM. Então, nesse caso, se o cara estiver monitorando a Jovem Pan, ele não vai conseguir pegar isso. Mas, vamos imaginar que ele está monitorando a rádio Cariri, que é uma rádio que tem na minha cidade. Então, está monitorando a rádio Cariri. E aí o cara diz, olha, na rádio Cariri deu 40 inserções para Lula e 10 inserções para Bolsonaro. Aí o cara diz, não, mas aí não é prova, porque isso é o streaming. Ó, calma. Qual é o motivo que a rádio teria para, no streaming, colocar anúncios, spots diferentes, se ela coloca os spots, porque ela colocaria no streaming diferentes do que ela coloca. A luz apagou aqui, minha bateria acabou, mas vamos seguindo aqui. Então, qual é o motivo que ela teria para dizer, não, no streaming é outro sinal, é outra coisa? E, principalmente, no streaming, aí você ter essa manipulação, essa distorção no streaming. Não, no streaming eu rodei 40 para Lula e 10 para Bolsonaro, mas lá na rádio eu rodei 25 e 25. Sim, mas por que você rodou na internet? Você rodou. O que é que você está querendo fazer? Rodando mais inserções de Lula do que Bolsonaro. Então, para quem usa essa defesa, é um tiro no pé. Porque no final você só está comprovando que se a rádio, se ela jogou o bloco comercial na internet, isso é válido, porque aquilo é a representação do que foi para o ar. Se nesse bloco, se ela usa como defesa que ali é diferente do que foi para o ar, então mais um problema, porque essa rádio está colocando na internet, ela está dando esse desvio de um candidato para o outro. Primeira coisa é essa, né? E a segunda coisa é a questão de que tem muita gente dizendo, mas Bolsonaro, a base de Bolsonaro ela é mais digital, né? Inclusive tem pesquisas mostrando, né, que o voto de Bolsonaro em quem consome informações pela internet, Bolsonaro é melhor nesse público do que quem não consome, do que quem ouve mais rádio, por exemplo. E aí as pessoas dizem, mas então não faz falta para Bolsonaro. O meu entendimento é que aí é que faz falta. Porque se eu tenho um público que já é da internet e eu já estou com esse público lá, e aí eu tenho a oportunidade de ir para o rádio para pegar um público que eu não tenho, então é mais importante ainda. Então a justificativa de dizer a rádio não faz diferença para Bolsonaro porque o público dele é mais digital, aí é que faz diferença. Porque se eu sou mais digital e alguém diz, tem um candidato ali que ele é menos digital, ele é mais rádio, ou seja, ele já tem muito espaço. As pessoas que escutam rádio já votam nele naturalmente. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso aparecer em grau de igualdade com ele, aparecer uma vez ele, uma vez eu, uma vez ele, uma vez eu, uma vez ele, uma vez eu, para as pessoas entenderem, esse cara aqui existe e é do mesmo tamanho. Então, isso é muito importante. E o terceiro ponto, que aí esse terceiro ponto é que eu não vi ninguém falando e eu vejo que aí pode estar o ápice dessa treta. Uma crítica que muita gente fez, mas a campanha de Bolsonaro só foi fazer clipping de mídia, né, esse trabalho de monitoramento, na última semana. Que campanha irresponsável, que campanha amadora. Eu concordo, se isso aconteceu, é muita irresponsabilidade, é muito amadorismo. Mas olha só, será que a campanha de Lula ela é tão amadora, ela é tão irresponsável e de repente ela nem fez isso em nenhum momento? Ou será que a campanha de Lula foi profissional, foi mais inteligente, foi mais esperta e disse, não, Bolsonaro é amador, Bolsonaro não sabe fazer campanha, nós sabemos fazer campanha, nós vamos fazer o monitoramento. E aí, de repente, a campanha de Lula estava recebendo esses relatórios
estava vendo que em algumas cidades eles estavam tendo 40 sessões enquanto Bolsonaro estava tendo 10, eles estavam 30 enquanto Bolsonaro estava tendo 20, 50 e tantas enquanto Bolsonaro estava tendo 4, e eles estavam calados. E eles simplesmente não estavam sabendo nada. Isso é o que pode ser interpretado como o fato de que o PT ele tem uma participação nesse problema. Então, eu não acredito, sinceramente, que exista um conluio do PT com o TSE para manipular essa coisa da rádio. Não. Mas, no momento em que disser o PT fazia esse trabalho de monitoramento, o PT tinha esses dados e o PT sabia que as inserções de Lula estavam rodando em um número X de rádios, num volume muito maior do que as de Bolsonaro, e o PT simplesmente viu isso acontecendo e não fez nada, eu sei que tem gente que vai dizer, mas é do jogo. Você não vai denunciar uma coisa que vai lhe prejudicar. Beleza, então você está admitindo, por exemplo, você está votando num candidato que você está defendendo a desonestidade do candidato. Né? Então você está dizendo assim, não, o PT não tinha. É uma coisa que está me favorecendo, eu vou denunciar. Eu vou ser muito sincero com você. Se eu tivesse fazendo uma campanha e tivesse acontecendo essa situação, eu ia chegar e ia alertar. Eu ia chegar para o TSE e ia dizer, seu ministro aí, essas rádios aqui estão veiculando mais a gente do que ele. Por quê? Porque, no final das contas, a gente sabe que, independente do resultado dessa eleição, vai ter terceiro turno, vai ter tapetão. Então, se o tapetão de Lula vai ser porque Bolsonaro, durante a campanha, distribuiu benesses e fez um monte de coisa que não podia fazer, e o registro dele ou o mandato dele deve ser cassado, é do jogo. E se Bolsonaro vai dizer que aconteceu isso, é do jogo também. Então, qual seria o papel do PT nesse caso, o papel da campanha de Lula, né? Porque é uma federação. O papel seria chegar e dizer: vamos alertar isso, porque isso nos favorece e a gente vencendo a eleição com essa desigualdade, com esse favorecimento, isso sendo descoberto, a gente vai dar margem para um processo judicial que pode nos prejudicar profundamente, né? A não ser que houvesse a irresponsabilidade ao ponto de dizer, não, isso não vai dar em nada, ninguém vai descobrir, né? Aí essa é a pior estratégia do mundo, né? Você imaginar que você está praticando um crime e ninguém vai descobrir. Não é que você está praticando um crime está sendo praticado, que é as rádios a quem estavam praticando, você sabe que isso está acontecendo, isso está lhe favorecendo e você está calado, né? Enfim, o vídeo foi um pouco mais longo, eu peço desculpas aqui a vocês, eu estava fazendo vídeos mais curtos, mas eu precisava explicar isso, né? E entendam, gente, eu não estou falando isso. Se você pegar esse vídeo aqui, inverter, e toda vez que eu falar Bolsonaro, falar Lula, e toda vez que eu falar Lula, falar Bolsonaro, vale. O que eu estou falando aqui é do problema. Eu estou falando aqui da estratégia, de que isso acontece. E aconteceu para um lado, em tese. A denúncia é que aconteceu para um lado. Se tivesse acontecido para o outro, estava errado do mesmo jeito. Né? Não é questão de dizer, você está defendendo isso porque foi com o Bolsonaro. Não, se fosse com Lula, eu garanto para você que se isso tivesse acontecido com Lula, eu teria gravado esse vídeo da mesma maneira, para, inclusive, mostrar para você que eu entendo disso, que eu sei como isso acontece, que nas campanhas que eu trabalho, essa é uma das maneiras que a gente tem de fazer com que a campanha seja mais eficiente, a gente tapar os buracos, né? Não deixar o nosso balde com furos. Então, esse tipo de coisa é muito importante você perceber que esse vídeo aqui não é uma defesa de Bolsonaro, não é um ataque ao tribunal, não é enfim, tentando de alguma maneira desconstruir campanha de ninguém. São fatos. São fatos. É a minha experiência pessoal, eu não ouvi ninguém dizer, como eu já disse, eu não estou numa grande avenida do Sudeste falando do Nordeste como um cartão postal, eu estou aqui, eu vivo isso. Isso nas campanhas municipais acontece o tempo todo, toda rádio tem dono, toda rádio tem lado, toda rádio, se você trabalha em campanha, você já deve ter ouvido falar, a rádio deles, a rádio do outro lado, a nossa rádio, a rádio do nosso lado. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa, no processo, nós que somos profissionais, trabalhamos nisso, independente para que lado for, a gente precisa que as coisas funcionem certas. Porque se elas funcionam certas e a gente trabalha com a estratégia bem feita, o melhor vence.
Agora, se as coisas são feitas erradas, como eu falei no caso das pesquisas, se as coisas são feitas erradas nessa coisa da esperteza, da malandragem, tá favorecendo a gente, vamos deixar, uma hora isso pode se virar contra você. Então a gente precisa moralizar o mercado, a gente precisa profissionalizar o mercado, e essa é a minha defesa. Muito obrigado, boa sorte aí para o seu candidato, independente de quem seja, que vença o que tiver feito a melhor campanha, que de repente o melhor candidato já foi, já ficou no primeiro turno, talvez nem tenha sido candidato, mas que vença o que tenha feito a melhor campanha, que tenha cumprido melhor o seu papel e que seja o melhor para o Brasil, porque no final das contas nós somos todos brasileiros e devemos ter orgulho desse país em que a gente vive. Então, muito obrigado, bom segundo turno aí para todo mundo. Calma, como eu sempre digo, juízo na cabeça para não fazer besteira. Cabeça que não pensa, o corpo só leva rasteira. Isso é de uma música dos Três do Nordeste que tem aqui, um forró da gente aqui do Nordeste. Valeu, pessoal. Obrigado.